Senhoras e senhores, telespectadores da TV da Transparência, nós já falamos em algumas oportunidades sobre a escolha do candidato a vice-prefeito. A escolha do candidato a vice-prefeito quase sempre demora, não pelo fato de o candidato a prefeito estar procurando um bom nome para ajudá-lo na tarefa de administrar a cidade, mas e tão somente porque precisa de um nome que agregue votos para conseguir a vitória. Geralmente, os candidatos a vice-prefeito não têm nenhuma afinidade com o candidato a prefeito. Por demorarem muito a escolher o vice, tem candidato que vai de qualquer um, porque tem que escolher um na sua convenção. O capitão Wagner chegou atrasado na porta de um nome que ele preferiria que fosse o seu candidato a vice. Ele procurou o ex-deputado estadual Heitor Ferrer, que é funcionário público. Ele é médico do Serviço Público Estadual e de Fortaleza. E, porque não se desincompatibilizou até o dia 5 de julho, 3 meses antes da votação, ele está inelegível. E assim, o capitão perdeu a grande oportunidade de ter um vice que poderia lhe agregar mais alguns votos, visto que Heitor Ferrer tem um bom eleitorado na capital cearense. A convenção do capitão Wagner, para homologar o seu nome, será amanhã, sábado, pela manhã. A cada dia fica sedimentado no meu entendimento de que é importante se discutir e discutir amplamente as questões da nossa cidade, do nosso Ceará e do Brasil. Recentemente, nós comentamos neste espaço e noticiamos no blog do Edson Silva umas ilegalidades na ETICE, E-T-I-C-E. A ETICE é a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará. E nós denunciamos essas ilegalidades com base numa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cancelando por ilegalidade um contrato de 245 milhões de reais com uma empresa familiar da Bahia. Vamos lembrar o fato. Amanda. Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Esse fato que foi noticiado aqui pelo blog do Edson Silva sobre o contrato suspeito da ETICE de R$500 milhão é suspenso pelo TCE. À época, no dia 23 de julho, nós noticiamos que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado suspenderam na terça-feira, no próprio dia 23, por unanimidade, um contrato suspeito de 419 milhões de reais sem licitação para uma empresa para cuidar da gestão inteligente de mobilidade e fiscalização arrendatária, aderente do edital de pré-qualificação permanente dos serviços de nuvem. O voto do conselheiro Ernesto Saboia duvidou da seriedade do processo dirigido pela empresa de tecnologia de informação do Ceará. Segundo
ele, durante a votação, ele disse que é preciso abrir a caixa preta da ETICE e perguntou o que tem no orçamento secreto. Sobre esse assunto que foi destaque aí na Assembleia Legislativa, o deputado Cláudio Pinho falou sobre esse tema, sobre a suspensão desse contrato aí da ETICE durante o debate, durante a sessão plenária que aconteceu ontem para a abertura dos trabalhos na Assembleia. De acordo com Pinho, os conselheiros do órgão fiscalizador decidiram suspender o processo dirigido pela ETICE do contrato de uma empresa, justamente pelo que a gente acabou de falar sobre a gestão inteligente de mobilidade e fiscalização arrendatária. Ele perguntou sobre esse assunto, gostaria de saber qual o posicionamento do governo do estado ou mesmo desta casa sobre esse contrato suspeito. Ele também lembrou que é função da Casa Legislativa de investigar e aí sugeriu, de certa forma, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Em resposta a essas falas de Cláudio Pinho, o deputado do PT de Assis Diniz afirmou que a decisão da suspensão não foi do tribunal em sua totalidade, mas monocrática e legítima do conselheiro Ernesto Saboia. Ele disse, abre aspas, estamos falando da chamada da oportunidade e por se tratar de uma inovação da qual o tribunal ainda está a par. Suspenderam o processo por precaução e a ETICE acatou prontamente. Ele também defendeu a atuação da empresa e disse que, segundo ele, ainda é preciso ter cuidado com os pronunciamentos que possam levantar dúvidas sobre a integridade de algo ou alguém. Ele ainda disse que a empresa de tecnologia da informação do Ceará prestou todos os esclarecimentos necessários à população. Este órgão, além de ser formado por pessoas sérias e capacitadas, trabalha dentro da legalidade, foi o que disse o deputado. Bom, na verdade, o deputado aí disse inverdades. Não foi isso que aconteceu. O Tribunal de Contas, por unanimidade, ordenou a suspensão do contrato. O deputado disse uma inverdade. E nós podemos dizer que foi uma inverdade, não só porque noticiamos o fato como ele foi lá na época, como também presenciamos o julgamento. A conselheira Patrícia Saboia, antes do julgamento do plenário, havia concedido uma medida liminar, suspendendo o contrato até o julgamento de mérito pelo plenário do tribunal. 15 dias depois, ela levou o processo para o plenário e o plenário, por unanimidade, manteve a decisão dela, cancelando em definitivo o contrato. O deputado da base do governo deveria ter mais responsabilidade para, utilizando a tribuna da Assembleia, dizer verdade. No dia do julgamento, o conselheiro Ernesto Saboia foi, de fato, quem mais falou. Falou em caixa preta da ETICE, falou em orçamento secreto e falou que é imoral o que se está fazendo com o cinturão digital. Mas nós vamos já ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho na sessão de ontem. Eu quero apenas dizer que, imediatamente após o comentário que fizemos aqui sobre essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, há poucos dias, e a publicação da matéria no blog do Edson Silva, aliás, fomos o único na imprensa do Ceará a tratar de imoralidades na ETICE, para chegar ao nosso conhecimento, olha, imediatamente após
esse comentário e a notícia do blog do Edson Silva. Chegaram ao nosso conhecimento vários outros fatos ilegais com o consequente enriquecimento ilícito de pessoas e empresas que transacionam com a ETICE. Aliás, num dos documentos recebidos, este, por exemplo, que é até volumoso, cita um vereador de Fortaleza, que trabalhou no Palácio da Abolição, no governo passado. Esse vereador também está envolvido aqui nas falcatruas denunciadas. Mas, como já disse aqui a colega Amanda, ontem esse assunto, na abertura dos trabalhos da Assembleia, que estava de recesso por 2 semanas, o deputado estadual Cláudio Pinho repercutiu as nossas informações. Vamos ouvi-lo. Essas denúncias que chegaram, a ação do Ministério Público, eu nunca vim a esta tribuna citar nome de secretário A, citar nome de secretário B. Pelo contrário, vinha e cobrava, pedia dos colegas investigação, uma posição, para que a casa que é defensora do povo, que é fiscalizadora do Estado, adotasse providências. Se fosse o caso, investigasse. Contrato suspeito da ETICE de R$500 milhão é suspenso pelo TCE. Vamos ter nota? O governo vai dar uma nota? Porque pediram nota de uma investigação do Ministério Público. Investigação, como é feito, vai pedir ao juiz e o juiz vai conceder prisão, bloqueio de bens e por aí vai. Mas aqui, não sei se eu posso dizer o termo batom na cueca, porque já foi o Tribunal de Contas do Estado. Ou o que o Tribunal de Contas do Estado faz não vale. Aqui são só 30 vezes a mais do que os 16 milhões. E esta casa não se pronunciou. Está dando como calado. Contrato suspeito de 419 milhões de reais sem licitação para uma empresa cuidar da gestão inteligente de mobilidade e fiscalização fazendária. E isto aqui já foi homologado pelo Pleno, está aqui o contrato, pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Qual é a função dessa casa? Não é investigar também? Já está suspenso, pessoal. Então, nós estamos dando ouvidos, fazendo ouvido de mercador? O que é que está acontecendo? O conselheiro Ernesto Saboia diz que é preciso abrir a caixa preta da ETICE e fiscalizar, inclusive, o cinturão digital. Segundo ele, é preciso abrir essa caixa preta. E o que tem orçamento secreto. Sendo secreto, não se pode fiscalizar, mas precisamos fiscalizar o cinturão digital. É outra coisa esquisita, que tem muita coisa a fiscalizar, mas isso fica para outro momento, disse Ernesto Saboia. A ETICE, de alguns meses para cá, tem sido o órgão do governo do estado do Ceará mais citado por políticos em ações não republicanas. Em ação não republicanas. Quem está dizendo isso aqui não é o deputado Cláudio Pinho, é o conselheiro Ernesto Saboia. Tem gente comparando-a à Superintendência de Obras, quando comandada por Quintino Vieira, recentemente exonerado pelo governador Elmano,
após declarações do ex-governador Ciro Gomes de que ela só fazia obras com pagamento de propina. Colegas, deputados, excelências, vocês ouviram o que eu estou lendo? Que foi dito pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A ETICE é uma empresa estadual deficitária, presta serviços milionários a várias secretarias de Estado e todos, sem licitação. Aí é homologada cautelar. Portanto, eu não gosto, e vocês me conhecem, acho que já deram para me conhecer, conheci 1 ano e meio que estou aqui nesta casa, de citar nomes, de acusar, de ser leviano. Bom, é bom fazer uma correção, porque, na verdade, o conselheiro Ernesto Saboia, lá, quando ele votou, no dia dessa sessão do Pleno, na última semana do mês passado, ele não comparou a ETICE à Superintendência de Obras. Isso está no blog do Edson Silva, mas não foi dito, e não está dito lá no blog, que foi o conselheiro Ernesto Saboia que disse isso. Ele disse sim que precisava abrir a caixa preta da ETICE, que lá tem um orçamento secreto e que o cinturão o cinturão digital tem imoralidades. Isto, ele disse, está nos anais lá do Tribunal de Contas. Mas voltando aqui ao dossiê que mandaram aqui para o nosso blog, para a nossa TV da Transparência, é um documento que me foi entregue por um servidor da ETICE. Eu posso reservar o seu nome, eu posso manter o sigilo da fonte, me é assegurado pela Constituição da República, e eu não vou citar o nome dele, como também não vou citar vários outros nomes que estão aqui nesse documento, que são várias páginas, verso e anverso, escrito com tabelas de números, são contratos escusos e por aí vai. Mas ele abre aqui dizendo que as informações contidas neste documento foram repassadas por colaboradores da ETICE que, cansados de presenciar a corrupção dentro do órgão, resolveram falar. Porém, preferem não se identificar por medo de represália, pois, segundo os mesmos, sofrem com assédio moral e com ameaças de ficarem desempregados quando não concordam com os projetos. Lá mais adiante diz: trata-se de informações referente ao favorecimento a empresas dentro do órgão do governo, oferecendo facilidades nos processos em troca de grandes comissões. Funcionários do órgão têm medo de denunciar por temerem perder seus empregos e até mesmo sofrerem retaliação por parte dessas empresas, pois são empresas compostas por pessoas perigosas e com grande articulação dentro do governo do Estado. Esse documento nós vamos encaminhar para o Ministério Público Estadual, porque ele pode até dizer que não tomou conhecimento dos nossos comentários, da repercussão que ele teve e tem, da matéria publicada no blog do Edson Silva. Pode até dizer isso, mas não pode dizer que não tomou conhecimento quando o documento for protocolado lá no Ministério Público Estadual.
a situação do nosso Estado, do governo do Estado, é muito ruim. O governador é humano, não é o culpado por tudo isso. O governador é humano, não é o culpado por tudo isso. Ele tornar-se-á culpado se mantiver esse pessoal que está destruindo o seu governo. Aliás, o governador precisa se desvencilhar do governo Camilo Santana. É humano, está pagando um preço muito elevado por ainda não ter mostrado que o Estado é administrado por ele. O pessoal do Camilo que ficou no governo só pensa no retorno do ex-governador. Por isso, está se lixando com a imagem do atual governador do Estado. É humano, não precisa brigar com o seu correligionário e padrinho de sua candidatura ao governo do Estado, nem tampouco romper politicamente com o grupo que o elegeu. Mas ele precisa se desvencilhar desse pessoal. Ele não precisava nomear, como nomeou ontem, a ex-secretária de Cultura, Luísa Sela, para voltar a comandar aquela secretaria. Luísa Sela é uma pessoa do Camilo Santana. Tanto é do Camilo Santana que ajudou a enriquecer o amigo, o irmão de Camilo Santana, no ano de 2022, o ano da eleição, a eleição em que Camilo concorreu ao Senado. O irmão dele, o Tiago Sobreira Santana, recebeu em 2022, só em 2022, pouco mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais em 3 contratos com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. O governador Elmano não precisava ter nomeado, levado de volta à secretaria a ex-secretária Luísa. Bom, mas ele quis, ele bem que teria outros nomes para colocar lá na Secretaria de Cultura, mas ele preferiu a Luísa Sela. Os sites dos jornais, o Globo, Estadão, de São Paulo, e o UOL, que é da Folha de São Paulo, estão dizendo o quê, Amanda? Bom, a gente começa aqui com os destaques no site da Folha de São Paulo de hoje, que é sobre as eleições na Venezuela. Esse foi o destaque também na capa do jornal Folha de São Paulo. Maduro afirma que o regime já prendeu 1.200 pessoas e vai prender outras 1.000 na Venezuela. O ditador diz preparar penitenciárias de segurança máxima para detidos em protestos que contestam o resultado oficial da eleição. Ele também é denunciado por ONG de país caribenho que diz que ele está prendendo qualquer um na rua a respeito aí do regime que já prendeu mais de 1.000 pessoas. Também falando da Venezuela, sobre esse mesmo assunto, a repressão a líderes políticos no país põe em xeque o fôlego da oposição. Líder opositora anuncia invasão armada à sua sede de campanha em Caracas. E Celso Amorim, aqui do Brasil, representante do Brasil na Venezuela, afirma que o Brasil está decepcionado com a demora para divulgar as atas das urnas. O site da Folha de São Paulo também destaca aqui especialmente as Olimpíadas. Beatriz Souza avança para as semifinais no judô.
Ela diz, judô está ficando chato, diz brasileiro medalhista de bronze em Atlanta em 1996. Também em destaque aqui é na área de atletismo que Valdileia iguala recorde nacional e vai à final no salto em altura. No boxe, condena ataques a atletas, cita guerra cultural e admite nova regra de gênero pós-Paris. E na abertura de Paris 2024, autoridades francesas abrem investigação sobre ameaças e racismos a diretor da abertura. Também em destaque aqui as principais notícias são sobre as eleições de 2024 pelas capitais, inquérito sobre Ricardo Nunes coloca em debate o papel da Polícia Federal nas eleições. Sobre o governo Lula, acordo para ampliar o poder da União na Eletrobras pode gerar um custo de ao menos 12 bilhões de reais. Também em destaque aqui é Biden e Kamala que recebem repórter libertado em troca de prisioneiros, isso nos Estados Unidos. Também em destaque é o governo Tarcísio, governador de São Paulo. Interesse privado pode capturar a agência cuja privatização é defendida por Tarcísio, diz o TCE. O contrato é prorrogado mesmo após o Tribunal de Contas apontar indícios de irregularidade. Também em destaque o planeta em transe, tamanho do recuo das geleiras nos Andes é sem precedentes na história humana, de acordo com o que mostra um estudo de autores de pesquisa publicados nesta quinta-feira, afirmam estar chocados com as conclusões. Na área de trabalho, companhias brasileiras avaliam que funcionários estão cada vez mais eficientes com semana de 4 dias. A experiência será mantida por 8 das 19 empresas que participaram dos testes no país. Ainda em destaque é sobre as mudanças climáticas. Tive a sorte de continuar vivo e agora me preocupa o clima, diz primo do ativista Chico Mendes. Seringueiro cria marcenaria comunitária que transforma árvores caídas em móveis e arte. A gente segue agora para os destaques aqui no site do jornal o Globo, que também tem como principal destaque aqui os 25 anos do chavismo, as eleições na Venezuela, a permanência de Maduro no poder adia sonho de venezuelanos no Brasil que querem voltar. Com 585 mil venezuelanos vivendo no Brasil, o país se tornou o terceiro principal destino dos imigrantes. Também aqui em destaque, na Venezuela, a opositora de Maduro, o partido de Maria Corina Machado, denuncia a invasão de escritório de campanha por homens armados. E também falando do cenário internacional, a Rússia e o Ocidente, espiões, um assassino e mensagens secretas, os bastidores das trocas de prisioneiros. Também em destaque é sobre a produção industrial, que superou as expectativas do mercado e subiu para 4,1% em junho, a maior alta desde 2020. E a coluna de Bela Megali escreve sobre o Bolsonaro e o ASEF mais próximos do que nunca. Na coluna de Malu Gaspar, o destaque é o acordo com a Eletrobras, que divide o governo Lula e cita uma nova disputa entre Haddad e Alexandre Silveira. O prefeito na mira sobre a máfia das creches em São Paulo, que movimentou cerca de 1,5 bilhão entre 2016 e 2020, conclui a Polícia Federal. Também em destaque é sobre a guerra no Oriente Médio. O infográfico mostra como é a divisão política do Hamas e quais os líderes já foram mortos por Israel. E também em destaque aqui são as Olimpíadas. Bia Ferreira compartilha texto de apoio a Imani Kaif, boxeadora intersexo que provocou polêmica. A gente vai agora para os destaques do Estadão, que também tem na sua principal página aqui do site as eleições na Venezuela, nosso país vizinho, que o Brasil não vai seguir a linha dos Estados Unidos na Venezuela e diplomatas veem risco de Maduro radicalizar ainda mais. 5 dias após as eleições, integrantes do Itamaraty já falaram em conversas privadas do risco de recrudescimento do regime de forma parecida ao do ditador da Nicarágua. Também aqui
Em destaque, essa que foi a primeira manchete do dia, que o governo dos Estados Unidos reconhece a vitória da oposição nas eleições na Venezuela. Também em destaque sobre as eleições no país vizinho, é que Brasil, Colômbia e México cobram a apuração imparcial e os dados das eleições. Também em destaque na Venezuela, é Maduro que diz ter prendido 1.200 pessoas após protestos. Vão para prisões de segurança máxima para que paguem pelos seus crimes, foi o que disse o ditador. Também em destaque aqui são as Olimpíadas de Paris. Calderano perde para sueco na semifinal do tênis de mesa e vai disputar o bronze inédito para o Brasil. Brasileiro, apelidado nas redes de cena do tênis de mesa, fez o jogo disputado com o sueco e pode ser o primeiro representante nas Américas a subir no pódio da modalidade. Também em destaque na área de investimentos é como a questão da posse de terra pode virar o jogo para os irmãos Batista em disputa bilionária. Também em destaque sobre essa mesma família que a ANEEL sugere suspensão de acordo com a empresa dos irmãos Batista por tempo indeterminado. E a indústria florestal abre uma fábrica a cada um ano e meio e planeja investir 90 bilhões de reais no Brasil. São esses os destaques que a gente tem pelos sites nacionais. Bom, a Assembleia Legislativa, como já dissemos, retomou seus trabalhos agora neste segundo semestre, após um período de recesso de 15 dias, 2 semanas. Ontem, os discursos foram praticamente relacionados às convenções do último fim de semana. Falaram lá os deputados que são candidatos. Por exemplo, com relação à eleição de Fortaleza, falou a deputada Gabriela Aguiar, que é candidata a vice do candidato do PT, Evandro Leitão. Falou 2 candidatos de Maracanaú, a doutora Silvana e o Lucílio, e outros também fizeram menção às convenções realizadas no fim de semana passado. Só quem falou outra coisa, também o deputado Antônio Henrique falou sobre a convenção do PDT, que aconteceu no final de semana passado. Só quem falou fora desse tema convenção foram os deputados Cláudio Pinho, que nós já mostramos aí, que ele repercutiu um material que nós publicamos sobre ilegalidades em contratos da ETICE, a empresa de tecnologia e informação do estado do Ceará, e o deputado Sargento Reginaldo, que falou, óbvio, ele é o discurso que ele tem mais efetivado sobre segurança. Ele denunciou o assassinato de um turista aqui no estado do Ceará, no vizinho município aqui de Caucaia, na recepção de um hotel. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Estava lá na sua comunidade, uma comunidade que, lamentavelmente, mais uma que está tomada pelas facções criminosas, está tomada por essa barbárie que virou a nossa cidade, que virou o nosso estado. E a gente vai continuar aqui falando. Até quando, governador Elmar? Vossa Excelência vai a público, fala para a imprensa. Recentemente, agora, durante o nosso recesso, fez mais uma fala dura. Criminoso no Ceará, que isso, que aquilo, que tome cuidado, que vá-se embora, que não se cria. Governador, pelo amor de Deus, governador. Esses criminosos estão rindo e zombando da sua cara. E da cara da cúpula da segurança pública desse estado. Apática, completamente apática, perdida. Eu vou reforçar aqui, porque isso aqui não é pessoal, não é contra a pessoa do secretário, a pessoa do comandante da Polícia Militar, mas estão perdidos. Perdidos. Qual foi a resposta efetiva dada nesse período? Desde a chegada de um novo secretário, desde o discurso mais duro do governador, dizendo que criminoso tinha que ir embora do estado do Ceará, dizendo que criminoso ia ser tratado como criminoso. Não mudou nada.
Não mudou nada. Está aí mais uma vida inocente. E apenas o luto, a dor, o desespero de uma família que não vai ter a quem recorrer. Não vai ter a quem recorrer. Não vai aparecer Comissão de Direitos Humanos. Não vai aparecer a assessoria do governador. Não vão. Não vão. Famílias estão perdendo suas casas, não aparece ninguém para dar um conforto, um consolo, uma luz no fim do túnel. Uma criança é assassinada, ninguém vai dizer nada, vai aparecer nada. Essas comunidades, a tal força-tarefa, o comitê, governador, era para uma ação efetiva, concreta, ostensiva. Cadê os mandados de busca? Cadê os mandados de tomar essas comunidades? Não temos notícia de um até agora. Não temos notícia de uma operação, com todo o amparo do Poder Judiciário e do Ministério Público, com a Polícia Militar e Polícia Civil, para invadir essas comunidades. Nada. Nada. E, lamentavelmente, você, cidadão, vai continuar refém. E nós precisamos nos unir e nos preocuparmos com isso. Urgente. Isso é para ontem. Isso precisa de resposta, governador Elmano, e não de discurso em época de eleição, apenas para tentar diminuir o desgaste da imagem do governo do Estado com a segurança pública. Obrigado pela tolerância, presidente. Infelizmente, muitos cearenses têm que concordar realmente com esse discurso do deputado Sargento Reginaldo. Infelizmente, repito, o governo só está no discurso, precisa ir para a prática. Ontem entregou não sei quantos carros que ele alugou aí para a polícia. Bem, alugou carros, tem feito algum investimento, mas está faltando inteligência, porque os resultados ainda não advieram. Agradecendo a honrosa atenção das senhoras e senhores telespectadores, convido-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.